A paz do Senhor Jesus. Vamos ler a Bíblia, a palavra de Deus. Mateus 25. Mateus capítulo 25, verso 31 a seguir. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Era estrangeiro e hospedastes-me. Estava nu e vestistes-me. Adoeci e visitastes-me. Estive na prisão e fostes ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: Em verdade vos digo que, quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo estrangeiro, não me recolhestes, estando nu, não me vestistes, e enfermo e na prisão, e não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: Em verdade vos digo que, quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Amém. Glória a Deus. São palavras do Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus. Exatamente assim vai acontecer. Está escrito aqui uma revelação de Deus. Deus está dizendo o que vai acontecer. Vai acontecer uma separação entre os que servem a Deus e os que não servem. Vai haver a recompensa de Deus para os salvos, para os que servem a Deus, para os que amam a Deus e amam o seu próximo. Você notou que na leitura aqui da Bíblia Sagrada, fala sobre o bem que nós devemos fazer ao próximo. O Senhor Jesus diz: quando fizeste a um destes pequeninos, uma pessoa pobre, necessitada, carente, ele chama de pequenino, chama de meus irmãos. Se você fez a eles, é como se você tivesse feito a mim. Porque o Senhor Jesus, ele se põe no lugar da humanidade. Como ele se pôs no lugar da humanidade, morrendo em uma cruz, morrendo por nós em nosso lugar. Nós merecíamos aquela morte, mas Jesus morreu em nosso lugar. E era morte eterna, morte para perdição. Mas o Senhor morreu em nosso lugar e em troca ele nos dá vida. Nós temos direito à vida e vida eterna. Temos direito ao perdão dos pecados, porque o Senhor Jesus nos conquistou. E da mesma maneira, ele vai dizer àqueles que não fizeram bem ao próximo, que não tiveram amor, não cumpriram com o mandamento: ame o próximo como a ti mesmo. Não ajudam, não cooperam, desejam a morte daqueles que eles acham que incomodam. Quantas vezes ouvimos notícias horríveis de criminosos que matam mendigos, matam mulheres, matam crianças porque são mais fracos, mais frágeis, indefesos, quando deveriam amar. Então vai haver um julgamento, vai haver uma separação, todos serão punidos, a não ser que se arrependam, porque enquanto há vida, há tempo de arrependimento e de salvação, de perdão de pecados. Se algum dia você fez essa maldade de poder ajudar e não ajudou, porque a palavra diz que
Não apenas fazer o mal é pecado, mas aquele que pode fazer o bem e não faz, também está pecando. Então arrependa-se, é o que Deus quer, e reconheça o seu erro, que é o que Deus quer. Se arrependa, não faça de novo, e tenha certeza que Deus é misericordioso e vai te perdoar destes pecados. E nesse grande dia de separação, de julgamento, você vai estar do lado direito do Senhor e vai ouvir: vinde benditos de meu Pai. Irão estes para o tormento, né? Os que desobedecem, os que são maus, mas os justos para a vida eterna. Coisa maravilhosa. Que Deus te abençoe, te dê entendimento, esclareça a sua mente, fale forte ao seu coração, abra o seu coração e a sua mente para Deus, e o Senhor vai te esclarecer. Amém? Um abraço, que Deus te abençoe.